gente possa estar sintonizado e ligado numa equipe só. Muito bem, é isso. Estão nos assistindo. É um prazer muito grande poder estar aqui apresentando a vocês o nosso curso de pós-graduação em constelação sistêmica, que vai começar em breve, dia 23 de outubro, no IPEC, em Campinas, que é o Instituto de Pesquisa e Estudo da Consciência. E nós estamos hoje aqui num banquete maravilhoso de conhecimentos, um banquete de pessoas, de docentes, que vão nos brindar com os seus conhecimentos, falando um pouquinho do que nós vamos apresentar nessa pós-graduação. Eu gostaria de iniciar falando sobre um dos docentes, né, que eu sou um dos docentes também, e eu vou falar sobre alguns módulos. O primeiro deles é a introdução às constelações. Nós vamos estar falando aí das bases da constelação, os pilares, né, que é possível a gente unir para dar um suporte para a constelação poder acontecer. Então, alguns esclarecimentos sobre termos que a gente usa bastante na constelação, que é bastante comum, como o campo, como representantes, enfim. A história de Bert Hellinger, como é que ele foi adquirindo os conhecimentos ao longo da trajetória dele, a experiência que ele teve na África, depois a experiência que ele teve desenvolvendo as diversas habilidades ou aprendendo diversas abordagens de psicoterapia, depois o próprio desenvolvimento das constelações, a antiga constelação, a nova constelação, a Hellinger Science. Enfim, nós vamos estar falando dessas coisas e eu vou compartilhar com vocês também uma experiência que eu tive lá na África, onde eu tive contato com os Zulus nativos, através de um intercâmbio com uma universidade de Zululand, que fica exatamente na região onde o Hellinger teve o contato dele com os Zulus, né, na região de Durban, e um pouco mais adiante, fica a 140, 150 quilômetros de Durban, fica essa universidade de Zululand. Ali, a experiência que eu tive ali com o diretor do departamento de psicologia, que é um Zulu nativo, os professores todos são Zulus nativos, então eles trouxeram toda aquela bagagem do que a gente ouve falar dos Zulus, e eles conseguem aplicar isso dentro de um contexto acadêmico e num contexto de relacionamento também. Então, é uma experiência muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Outra questão, que já seria um outro módulo, seriam as consciências, né? As diversas consciências que o Hellinger fala, a consciência pessoal, a consciência coletiva da família e a consciência espiritual, né? A abrangência de cada uma, as implicações que uma tem com a outra, e eu vou também estar trazendo a relação que essa da consciência com o conceito, com o entendimento que a psicologia transpessoal traz a respeito do que é consciência. As pesquisas que se tem hoje em dia a respeito da consciência, o que a gente pode fazer para... que convergências existem entre o pensamento do Hellinger e o pensamento da psicologia transpessoal. Muito bem, tem muito mais coisas para falar, mas nós temos também muita gente aqui para falar um pouquinho. Eu queria agora, então, chamar a Cristiane Espadácio, a Cris Espadácio, né, mais próximo da gente, vamos chamar de Cris, que vai falar sobre as duas disciplinas que ela vai dar, que é sobre metodologia e a ética e a postura fenomenológica. Cris. Então, também é um prazer estar aqui no curso, uma alegria muito grande poder trabalhar esses dois módulos com vocês. O primeiro módulo, né, que eu vou trabalhar é o de metodologia do trabalho científico, né? E a ideia nesse módulo é justamente explorar, a partir das principais dúvidas e questionamentos, né, dos estudantes, dos alunos, como transformar, né, essas questões em problemas de pesquisa e como avançar dos problemas de pesquisa ao projeto até a construção do TCC.
né? Tudo isso com um embasamento teórico, conceitual, né? E científico. Então, basicamente, a gente vai trabalhar esses elementos da construção de um projeto e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, toda essa parte metodológica, né? Eu vou fazer isso junto com o Cleiton, né? Nós faremos juntos essa parte, mas além dessa disciplina, desse módulo, eu vou trabalhar também o módulo de ética e postura fenomenológica, né? Que também tem a ver, né, com a postura do pesquisador, né? Quando a gente pensa no cientista, né, na pesquisa em si. Nesse módulo, né, eu vou abordar aspectos éticos e relacionais na prática, né, da constelação, que, como eu disse, não é muito diferente da postura do pesquisador, né? Como acolher, então, o outro eticamente, né, de forma empática, de forma verdadeira, né, sempre levando em conta o que emerge ali no setting da constelação, de maneira fenomenológica. Então, são essas duas disciplinas que eu vou ter o prazer de trabalhar aqui no curso com vocês. Muito bem, Cris, obrigado. Então, nós vamos continuar com o Cleiton, quem vai estar junto com a Cris nessa parte metodológica. E o Cleiton, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que é uma parte importante, que é a construção de um trabalho científico, né? A contribuição que esse curso de pós vai trazer para as constelações nesse aspecto. Olá, antes de tudo, é um prazer estar compondo essa equipe. Eu acho que esse é um trabalho pioneiro no Brasil, daí a sua importância, porque talvez muitas pessoas conheçam, já tenham ouvido falar de constelação familiar. É possível até que alguém já tenha feito um curso de formação ou participado de um workshop de constelação familiar, mas o que está sendo proposto dessa vez é um curso em nível de pós-graduação e, portanto, com toda a metodologia científica que envolve um trabalho dessa natureza. Então, eu, juntamente com a Cris Spadácio, vamos ministrar aí a disciplina de metodologia científica. É muito importante, do meu ponto de vista, que a constelação familiar seja objeto de pesquisa científica. Eu acho que isso fortalece essa área do conhecimento, fortalece essa abordagem terapêutica com a fundamentação científica e auxilia a sociedade a ter uma percepção mais próxima da realidade do que vem a ser a constelação familiar. Então, é importante que a gente dê um caráter científico à construção do conhecimento que vai ser gerado no decorrer desse curso de pós-graduação. A gente ouve falar em constelação familiar, mas é preciso conhecer de maneira bem fundamentada e bem fundamentada cientificamente o que vem a ser constelação familiar, para que nós possamos ter essa percepção mais próxima da realidade. Então, durante o curso, os participantes vão desenvolver um trabalho científico e eu, juntamente com a Cris, vamos orientar a produção desse trabalho científico com toda a metodologia que é necessária para a confecção de um trabalho dessa natureza. Então, é isso. A gente vai fazer um estudo, vamos desenvolver um trabalho, vamos fazer uma pesquisa, vamos produzir aí um trabalho científico para fundamentar cientificamente esse estudo que vai ser gerado. Então, é isso. Muito bem, Cleiton. Só esclarecendo, acrescentando um detalhe importante, que a gente escolheu a modalidade do trabalho científico de ser um artigo científico. Essa vai ser o formato, o que a gente vai pedir, né, para os alunos elaborarem. Muito obrigado, Cleiton e Cris. E para a gente continuar, é importante, enquanto esse conhecimento ainda não está sendo gerado diretamente dentro das constelações,
eu vou chamar a Uli, que ela vai justamente trazer para nós qual que é o suporte, né? O que a gente tem hoje do suporte que a ciência pode nos dar, da forma ou do como a constelação acontece. Uli, fala para a gente um pouquinho aí sobre isso, por favor. Ok. Bom, então neste módulo, o que nós vamos ver? E eu não sei se vocês têm acompanhado, eu acho que se vocês se interessam por constelações familiares, existe uma polêmica muito grande em relação às bases científicas desse trabalho. E nem tudo é cartesiano, quer dizer, isso a constelação, ela trata de uma fenomenologia, ou seja, não é porque eu não conheço as leis que regem esses movimentos, é que eles não existem. Quer dizer, se eu conheço ou não a lei da gravidade, o enunciado dela, isso não quer dizer que ela não vá atuar sobre nós da mesma forma. E assim, da mesma forma, a gente vê que nas constelações familiares acontece um fenomenológico que na época, quando Bert Hellinger começou os estudos dele, ele dizia, olha gente, eu não sei do que se trata. Um dia a ciência vai trazer esse conhecimento. Para mim, que sou terapeuta, interessa que eu pego meu cliente de um jeito, acontece algo que um dia a ciência vai explicar, e depois o cliente sai de uma outra forma. E para mim, que sou terapeuta, isso basta. Só que hoje a gente vê que isso não basta, que existem muitos questionamentos, existem também muitos trabalhos científicos dentro da física quântica, dentro dos estudos de psicologia, dentro da transgeracionalidade, aquilo que a gente vê, como por exemplo, que nós vamos conversar também, essas genética, epigenética, todas essas informações que também estão gravadas no nosso DNA, de forma daquilo que os nossos ancestrais já viveram, e esses estudos vêm vindo de muito tempo, não é uma coisa nova. Então, trazer realmente essas bases científicas, os mais modernos agora, os físicos quânticos, ou o próprio biólogo e bioquímico Rupert Sheldrake, que traz essa noção de campos mórficos, campos morfogenéticos, esses campos de informação, campos que moldam formas, a lei do centésimo macaco, como é que isso funciona, né? Essas leis, essa repetição, quer dizer, esse novo que vai se apresentando num campo e que, à medida que vai sendo repetido, ou seja, onde o universo vai entendendo que isso se faz necessário e que isso é um novo, que acrescenta algo em termos evolutivos, isso forma um novo campo de informação. E a evolução acontece através desses novos campos. E a constelação familiar, ela também se move dentro desses campos de informação, campos de memória, ancestrais. E nós vamos falar muito sobre isso. Quer dizer, todas também essa síndrome de aniversário, por que é que numa determinada data, numa determinada idade, acontecem fatos dentro da família que se repetem ao longo dos tempos. Tudo isso tem um porquê. E nós vamos conversar sobre tudo isso dentro deste módulo. Muito bem, Uli. Obrigado. E é muito interessante a gente ver que tudo isso que a Uli está falando, que tem muitas coisas que estão se descobrindo dos campos morfogenéticos, enfim, desse campo de informações, tem algo que é muito objetivo e é onde tudo isso converge, que é para o corpo. Então, no corpo, a gente observa que todas essas coisas acabam se manifestando de uma forma ou de outra. É como se o corpo fosse um portal onde ele traz muitas informações multidimensionais. E, para isso, nós vamos ter alguém que trabalha com isso de uma forma primorosa, que é a Frida, que vai justamente estar falando sobre a fenomenologia do corpo nas constelações familiares ou constelações sistêmicas. Frida, fala para a gente um pouquinho aí sobre essa relação do corpo com as constelações. Essa relação do corpo assim, é muito interessante colocar assim, como na minha formação básica de psicoterapeuta corporal, ela comungou perfeitamente com as constelações familiares, né? Até porque a abordagem terapêutica, né, do Bert Hellinger, ela é focada essencialmente na vivência, nas sensações corporais. Quando a gente fala da questão da fenomenologia da percepção, a gente fala das questões relacionadas às experiências corporais, ao movimento.
né? Não existe a percepção sem movimento, não existe a sensação também sem o movimento. E quando também a gente se reporta a questão das manifestações em direção ao objeto primário, quando há uma frustração desse movimento da criança, algum sentimento como ódio, hostilidade, raiva, ele também se manifesta. E nas constelações familiares existem movimentos interrompidos, existem movimentos ligados à ancestralidade, e que o constelado, o próprio representante, não consegue expressar. E a psicoterapia corporal tem ferramentas e recursos que ajudam a expressar, né, esse sentimento negativo secundário para que o sentimento primário possa emergir, tanto em direção às questões como é que se fala, do movimento interrompido, da reconciliação, quanto do afloramento desse amor necessário para esse processo. Então, as psicoterapias corporais, elas são fundamentais, e principalmente na formação do constelador. Como a psicoterapia corporal, ela ajuda o constelador a desenvolver melhor a sua percepção, a ter essa consciência de que é um corpo que pensa, que sente, que escuta, que expressa, né? Eu não consigo imaginar um constelador que não passe por uma vivência de experiência corporal. Como abstrair essa experiência do campo sem essa possibilidade de estar nesse corpo, né? Então, eu acho fundamental, principalmente quando você tem muitos exercícios, é um modo com muitos exercícios vivenciais, porque é necessário desenvolver essa sensibilidade. Como diz o próprio Bert Hellinger, você precisa ser a fonte, né? Por onde o rio passa, por onde essa água passa, por onde essas informações passam. E o corpo do constelador é essa fonte, né? Para que toda essa energia sutil, todo esse nível de informação que a Uli falou, da questão dos campos, né, de informação, dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake. Eu conheci o Rupert Sheldrake em 93, eu acho que eu tive um trabalho de experiência com ele em congresso transpessoal, acho que algumas pessoas já viram, e foi fundamental o trabalho de experiência com ele. Então, é isso que a psicoterapia vai estar trabalhando, trazendo todas essas possibilidades para que a gente possa viver esse corpo e que também possa ajudar nessa percepção desse nível de informação que o campo traz e que também dessas emoções expressas nesse corpo, compreender essas emoções. E é isso que vamos estar vivenciando. Muito obrigado, Frida. Quando você falou um pouco atrás aí dos movimentos primários, que está ligado com o movimento de amor, então, isso é algo fundamental e básico nas constelações, né? A presença desse movimento que o amor faz dentro do sistema. E a gente até entende que existe toda uma ordem, existe toda uma forma de se movimentar que obedece uma ordem, esse amor. Então, isso é a base fundamental para as constelações acontecerem e como ela tem essa função terapêutica de levar para um lugar que seja de mais harmonia e equilíbrio. E para falar sobre isso, nós vamos chamar o René, que justamente o René Schubert, que vai ter um módulo sobre as ordens do amor, exatamente, e também depois sobre as constelações organizacionais. René, com você. Gratidão, Tony. Sim, né, a ordem e o amor, né, o que é a ordem da forma e por onde o amor flui, né? Bert Hellinger dizia que as constelações familiares já existiam antes dele, né, e ele chegou a elas, mas a forma como ele foi configurando isso, estabelecendo isso através das ordens do amor, através de pertencimento, hierarquia, equilíbrio na troca entre dar e tomar. Isso foi uma sacada que ajudou a muitos terapeutas e a muitos clientes a entenderem exatamente como que eles se colocam em seus diversos sistemas, em seus diversos círculos convivenciais e como se comunicam, como compreendem, como no corpo vibram e vibram em conjunto com. Então, existem ordens que nos abarcam a todos.
E exatamente essas ordens, elas podem direcionar nossa vida de forma consciente ou de forma inconsciente. Muitas vezes, a partir de uma colocação familiar, a partir de uma configuração familiar, eu consigo tomar consciência, né, de algumas dessas ordens que estão atuando e se elas estão em ordem ou em desordem, se existem emaranhamentos, se existem histórias duplicadas, se existem sentimentos entruncados aí, sobreposições de contextos, né? E aí a gente já entra na outra temática, né, das constelações organizacionais. Assim como nós temos ordens nas relações familiares, nas relações de casal, pais e filhos, nós temos ordens também dentro de organizações, nos negócios, no dinheiro, ordens do sucesso, né? E nós também vamos olhar para isso nesse módulo, né? Como vocês devem estar percebendo já, cada um dos colegas ele vai trazendo um tema e nós vamos enlaçando esses temas. Então vamos olhar para a família, vamos olhar para negócios, vamos olhar para empresas, vamos olhar para dinheiro, sucesso. E posso dizer para vocês que eu estou muito contente de estar com uma equipe tão competente. A maioria dos que estão aqui, eu conheço o trabalho e admiro o trabalho, e nós continuamos estudando aí com os vários profissionais internacionais e nacionais que estão abrangendo cada vez mais esse campo. E eu espero que, como o Clayton falou, nós consigamos contribuir também tecnicamente, cientificamente, com o campo das constelações, algo muito necessário para o campo. Gratidão, Tony. Muito bem, René, muito obrigado. E você falou de amor, né? Das ordens de amor numa família, são constelações familiares. Então, tudo começa, antes da família existir, existe um casal, tem que ter o pai e a mãe para começar uma família, né? Então, a gente tem primeiro o casal e depois tem a família, onde toda essa complexidade de relações acontece. E para falar sobre justamente o relacionamento de casal e o lugar que cada um pode ocupar na família, nós vamos chamar a Adriana Campidelli. Adriana, fala para a gente um pouquinho aí sobre esses dois assuntos, que são os dois módulos que ela vai ministrar. Isso mesmo, Tony. Quando um homem e uma mulher se juntam, né, um novo sistema se dá, e nesse sistema está o sistema da mulher e o sistema do homem. E as ordens do amor atuando, né, nesses dois sistemas e no sistema que se forma. Então, quem pertence a essa família? Essa é uma ordem, né? Como é o pertencimento nessa família? Como que é dada assim a precedência? Qual é a ordem? Como é que as pessoas se relacionam com relação à ordem de chegada? Como é que está o dar e o tomar? São ordens do amor que atuam especialmente e inicialmente na família de origem, né? E que em todos os outros sistemas, como o René já falou, que a gente faz parte, tá? Muitos temas são ligados ao nosso sistema familiar. Por exemplo, a hereditariedade, a questão das heranças, a questão da adoção de filhos, né? Além dos temas mais básicos, que é o relacionamento entre pais, filhos, né? Avós, né? Toda essa base das relações familiares e quais emaranhamentos atuam aí e que podem fazer esse fluxo da vida fluir mesmo, né? Deslizar ou travar. Então, nós vamos olhar a partir da prática das constelações que nós vamos fazer durante a nossa pós, nós vamos olhar para isso, nos pautando também na teoria, naqueles postulados que o Bert Hellinger colocou, né? Que ele sempre falava que é tão importante que o constelador conheça bastante. E aí, um outro tema bem legal, né, que é exatamente esse encontro entre um homem e uma mulher. Quando dois se encontram, quando dois sistemas se encontram, ele falava uma coisa muito bonita, um sistema procura solução no outro, né?
E aí também se dão várias, a gente vai de encontro aí a um estranho, né? Alguém que é fora da nossa família, a gente vai com a nossa bagagem de encontro a um estranho. E tudo que se dá nesse encontro é muito especial no sentido da levada da vida, né? Os filhos e os projetos e como é que a gente se projeta aí na vida através também do relacionamento de casal. Então, temas muito bonitos, muito gostosos de trabalhar e que vão ser, como eu disse, olhados na prática e na teoria, né? Nessa dança dessa observação fenomenológica e nesse alinhavo das ordens do amor. Tá bom? Muito feliz de estar aqui, né? Muito honrada de estar com todos vocês. Vocês todos são um grande presente. Realmente vai ser um grande presente. Todos juntos oferecendo tantos conhecimentos, com tanta verdade de cada um, com tanto engajamento. E falando de engajamento, nós estamos falando de uma complexidade dos relacionamentos familiares, de casal, mas tem alguém que é o constelador que tem uma postura, tem uma situação do ajudante, de ajudar de alguma forma quem busca para fazer uma constelação, né? Então é muito importante, o Hellinger traz algo essencial, que são as ordens da ajuda, né? Quais são? Existem leis? Existe alguma forma que ele percebeu que se movimenta de uma maneira, como se fossem leis regendo a ajuda ou a desordem da ajuda? Então, para isso, nós vamos chamar uma terapeuta maravilhosa, como todos aqui estão trazendo coisas tão bonitas, a Leila, para falar um pouquinho sobre essas ordens da ajuda no processo terapêutico, nesse método terapêutico que o Hellinger nos trouxe. Leila, com você. Olá para vocês, é uma alegria estar nessa equipe linda e é uma alegria quem for fazer essa pós, olha, já ganhou um presentaço só de estar com esse grupo lindo, maravilhoso e também o que pode oferecer todos esses ensinamentos desse conjunto que Bert Hellinger nos traz, nos presenteia. Pois é, né? A ordem da ajuda. Quando a gente fala de ajuda, ajuda significa que tem dois lados, né? Tem um que ajuda, que é o ajudador, e tem aquele outra pessoa que é o ajudado. E dentro desse trabalho de pós, onde nós vamos estar trabalhando com pessoas que provavelmente querem fazer algum trabalho enquanto terapeutas, mas está tão meio bagunçado e está tão disfuncional a questão de ser esse ajudante. Será que existe uma profissão de ajudante, de estar com o outro, de colaborar com o outro? Sim, existe. Mas como é que é essa ajuda? Então, eu acho que tem tanta coisa linda que nós vamos ver nessa pós maravilhosa, porque às vezes a gente confunde muito a questão do ajudar com uma questão mais religiosa, de ser bonzinho, de colaborar, de fazer tudo para o outro. Ai, que equívoco, que imenso equívoco, principalmente para o terapeuta, aquele que vai estar facilitando e catalisando o processo da outra pessoa. Então, tem alguns princípios básicos, tem algumas leis básicas que ajudam muito o terapeuta ou ajudador ser uma lanterna. Lanterna. Porque o que é uma lanterna? A lanterna, ela ilumina o que já existe. Ela não cria nada novo, ela só ajuda a ser revelado algo que já existe, algo que já acontece. Então, essa é a arte de estar nesse processo da ajuda. O outro tem o destino dele, o outro tem a riqueza dele, o outro é o que é. E o terapeuta, ele está colaborando para que seja revelado, para que juntos possam fazer um caminho que é algo que respeita o destino, respeita o caminho da outra pessoa. Então, tem algumas ordens e algumas desordens que elas são importantes para a formação, a construção do papel do terapeuta, mas também do terapeuta colaborar, facilitar para aquele que recebe o dar, o que eu tenho, e o outro vai receber o que é necessário. Essa ideia de onde eu vou buscar, como foi falado, tem uma fonte. E quando a gente não recebe dessa fonte o que é necessário, o que é possível,
fica alguma coisa extremamente disfuncional. Então, quando eu colaboro, quando eu ofereço algo para o outro, eu já estou recebendo, é recíproco, então eu não vou pedir nada de volta. E tem um limite, tem uma permissão do tanto que eu posso ajudar, o quanto eu posso oferecer para outra pessoa. E sabe uma coisa que é muito linda, é algo maravilhoso que, enquanto terapeuta, nós precisamos estar atentos, é respeitar que o nosso cliente, essa pessoa que vai estar no papel do ajudado, como ele fala, ele pertence a um sistema familiar, do jeito que é o sistema familiar. E, às vezes, nós, enquanto terapeutas, a gente se coloca num papel de, eu sou melhor do que esse pai, do que essa mãe, eu posso oferecer muita coisa melhor, não acredito que esse pai fez isso, ou que essa mãe lida desse jeito. Então, isso é algo extremamente doloroso. Então, dentro dessas leis de ajuda, você receber e aceitar que esse ajudado, que esse cliente, ele está no meio que é próprio. E o que nós vamos colaborar é para que ele se insira, que ele respeite o que é, do jeito que ele é, e que ele se reconcilie com esse sistema familiar que é dele, que é propício, que é para ele, sem julgamento, receber a pessoa por inteiro, de uma maneira inteira. Então, é uma coisa muito bonita essa delicadeza em aceitar o outro, aceitar o destino do outro, favorecendo a sobrevivência e a evolução do outro, dentro do limite do outro e o que é. Então, vai existir muita desorganização, a gente vai trazer muito Shiva para a nossa história aqui. Nós vamos desconstruir alguns conceitos para a gente construir, nós vamos construir outros conceitos ligados com a verdadeira ajuda. Eu só posso oferecer algo em que eu tenha condições. Lembrar que o nosso cliente só vai até onde nós já fomos. Então, é uma alegria estar oferecendo essa possibilidade do que é ajuda, para a gente não confundir. Terapia, fazer o ato terapêutico é um ato amoroso e é uma arte, não é um bate-papo. Eu não posso passar para o meu cliente algo que é do que eu acho, como deveria ser. Então, vai ser muito bom. Eu espero que a gente possa abrir muitos campos de esclarecimento a respeito de todos esses temas que estão sendo apresentados nessa pós. Obrigado, Tony, obrigada. Obrigado, Leila. Leila, quando você foi falando aí dessa coisa da ajuda, essa ajuda em que dimensão? Tem várias dimensões de ajuda, né? Talvez a gente tenha falado um pouco mais na parte mais terapêutica, mas existe um fator fundamental, e isso é algo que a gente vê comentários em muitos lugares, de que a educação é o que transforma uma sociedade. Né? Onde tem uma boa educação, realmente a gente vai conseguir fazer uma sociedade próspera, com pessoas conscientes, com pessoas participantes, com pessoas críticas que vão trazer também uma produção e vão contribuir para que um país, para que o nosso planeta possa ser desenvolvido. E para isso nós vamos trazer, para falar sobre essa educação sistêmica, né? Como é que a constelação pode entrar, né, na educação e de que maneira que isso pode ajudar nessa transformação, primeiro na família, na relação com professores, com pais, enfim, e a importância que isso tem na nossa sociedade. E nós vamos chamar a Lívia para ela falar um pouquinho sobre essa educação sistêmica, a importância disso na nossa vida social. Um prazer, Tony, prazer todo mundo estar aqui, muito bom estar nesse grupo tão querido, tão amoroso. A pedagogia sistêmica ela é um viés da constelação, e como ela vai trabalhar as premissas, né, ordem, pertencimento e equilíbrio, e pensando na maneira de impressionar as crianças e transformar profundamente a relação dentro da escola, né. A aprendizagem que no momento parecia um pouco difícil, ela começa a ficar mais leve, mais produtiva. Essa postura, ela acaba mudando de forma positiva os alunos e tem garantido uma melhora não só dentro da escola, como expandindo também para fora dos portões das instituições de ensino. E a partir do conhecimento sistêmico, os alunos passam a se dedicar aos seus trabalhos de forma mais independente e com um entusiasmo que eles nunca vivenciaram antes. Isso é a parte mais incrível, né? Eu tive um caso de uma aluna que, mesmo estando no 3º grau,
ela cometia erros graves de concordância verbal. Eu a chamei para conversar e eu percebi que ela era a primeira pessoa dentro do grupo familiar dela que caminhava rumo à conclusão da graduação, e os demais da casa dela não tinha nem concluído o ensino fundamental. Isso claramente era um peso para essa aluna. Assim que eu percebi isso e indiquei com ela, conversando dentro de sala de aula algumas possibilidades com ela, ela percebeu que ela estava se sabotando e direcionou de forma bastante produtiva para a aprendizagem dentro da universidade, né? Então, a gente percebe que essa percepção, ela modifica o comportamento do aluno e não só do aluno, ela também modifica a relação fora da escola, dentro da gestão, com os professores. A gente percebe que existem professores que estão desmotivados, profissionais que estão demonstrando doenças de forma repetitiva, alunos que, às vezes, mesmo sendo preferidos, demonstram sensação de exclusão dentro da escola. E todo esse tipo de abordagem, assunto tratado assim, eles são trabalhados dentro dessa disciplina de pedagogia sistêmica. Então, é com bastante satisfação que eu encaminho esse conteúdo tão rico para dentro do portão da escola e expandindo para fora dele. É um prazer fazer isso. Muito obrigado, Lívia. Lívia, você está falando de um aspecto da educação, da parte pedagógica. A gente falou bastante de família, também de ordens de ajuda, mas existem situações em que, às vezes, um conflito familiar ele é tão complexo que as famílias não dão conta. E, às vezes, a dificuldade de comunicação é tão grande que acaba apelando para um outro sistema poder mediar essa situação para que isso possa levar a uma forma de comunicação melhor, né? Com uma mediação. E aí a gente vê uma das aplicações da constelação que está crescendo muito no Brasil, né? E a gente tem, então, com a gente aqui, a Fabiana, que está envolvida com as constelações, presidindo os grupos que trabalham com constelação no estado de São Paulo, na área do direito sistêmico. Então, eu gostaria de chamar a Fabiana Quezada para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão aí tão importante também, né, que é o direito sistêmico. Olá, Tony, é um prazer fazer parte dessa equipe linda, com essas pessoas tão competentes. Eu me sinto privilegiada e honrada de estar aqui com vocês. E é realmente fascinante falar das constelações dentro do direito, poder trazer esse novo olhar. Quando nós falamos da advocacia, quando o cliente chega no nosso escritório, ele vem buscando um remédio jurídico. E esse remédio, né, que a gente dá em forma de contestação, né, de leis, na verdade se trata de um remédio da alma, um remédio do próprio coração. E nós, muitas vezes, os profissionais do direito, que aprendem na faculdade, que é a cultura do litígio, a ganha-perde, a gente não tem essa percepção, essa acuidade de olhar para as pessoas e entender o que está por trás daquele conflito. Então, as constelações familiares, o pensamento sistêmico, traz para nós essa percepção, uma ampliação de consciência de que aquilo que o nosso cliente está trazendo não se trata apenas de um conflito, é muito maior do que isso. E esses conflitos familiares que vão parar no judiciário, eles não têm um reflexo apenas para aquelas partes que estão em conflito, mas para os filhos, para a sociedade, para o próprio Poder Judiciário, todas as pessoas que compõem o judiciário como um todo, né? Então, hoje, as constelações familiares não são apenas para os advogados, né? Eu hoje faço parte de uma comissão de direito sistêmico aqui do estado de São Paulo, da OAB São Paulo, mas nós ampliamos isso para o judiciário, para o Ministério Público, para os assistentes sociais, todos aqueles que compõem.
porque é importante que todos saibam como lidar com as pessoas. A gente está falando de relações humanas, nós estamos falando de pessoas e não de números de processo. Então, hoje, o que nós trazemos aqui é, na verdade, um conceito de justiça que é muito maior do que aquele que a gente vê no dicionário, aquele que a gente vê na legislação. Mas é aquilo que cada um entende como sendo a sua justa medida. E através dessa ampliação de consciência, quando as partes podem olhar umas para as outras e entender as suas necessidades, entender que cada um vem de um sistema, elas podem assim chegar numa boa solução, mas numa boa solução que não sou eu, advogado, que vou dar esse remédio, não é o juiz que vai dar esse remédio, são as próprias partes que vão chegar nessa solução. Então, vai ser um prazer estar nesse módulo falando sobre o direito sistêmico e trazendo um pouquinho dessa consciência para o todo. Obrigado, Fabiana. Tem algo que está permeando tudo isso, que é um aspecto fundamental das constelações. O Bert Hellinger fala algo muito surpreendente, que ele diz que tudo o que movimenta as relações, a gente pode dizer que a constelação é essencialmente um trabalho das relações humanas. E ele fala algo que o que permeia tudo isso é o amor. Só que o amor pode se manifestar de duas formas essenciais, que é o amor que cura e o amor que adoece. Então, nós temos aí as manifestações do amor que cura, trazendo essa harmonia que a gente busca, esse equilíbrio na reconciliação, nos processos pedagógicos, em tudo que foi falado até agora. Então, esse é um dos módulos é destinado a nós falarmos sobre justamente a questão da saúde e da doença. E uma coisa muito curiosa e quando eu vi isso pela primeira vez, isso eu fiquei assim um pouco chocado, que foi um dos consteladores internacionais que comentou que é como se o nosso corpo fosse um condomínio dos nossos ancestrais e da movimentação dessa consciência coletiva familiar. Então, é no corpo que se manifestam muitas histórias, muitas doenças e muita saúde também, dependendo de como as coisas estão acontecendo. E a constelação, o que ela vai fazer? Ela vai justamente buscar fazer essa passagem do amor que adoece, gerando todos os tipos de formas de doença de relacionamento, doença física, inclusive, né, de vários tipos de doenças físicas, loucuras, enfim, problemas de droga, problemas de bebida, problemas diversos, sistema nervoso, fígado, rim, cérebro, olhos, enfim, tantas coisas podem acontecer que se expressam através do nosso corpo, que vem por esse campo de informações. Então, conhecer como que é isso, como é que uma doença pode se manifestar, de que maneira que ocorre, como que a gente pode compreender isso? A constelação, então, pode. E a gente vai perceber que, muitas vezes, um órgão doente pode ser alguém que foi excluído, por exemplo, no sistema. Se manifesta dessa maneira. Então, essas correlações com a nossa história familiar, as doenças estão diretamente relacionadas com a nossa história familiar, com exclusões, com diversos problemas que aconteceram no passado, que acabam gerando essa questão sistêmica. Então, compreender isso é um dos nossos módulos para a gente trabalhar a questão da saúde e da doença. E um outro módulo é destinado ao trabalho que nós realizamos individualmente. E alguém pode perguntar, mas o que é melhor? O trabalho individual ou o trabalho de grupo? Então, a gente vai ver que os dois são igualmente importantes. No trabalho individual, você tem a oportunidade de ter um espaço maior para a pessoa, de trabalhar a consciência pessoal dela com mais amplitude. E no trabalho em grupo,
a gente consegue perceber a dinâmica de uma forma panorâmica através dos representantes. Então, a gente vê que as duas formas são importantes. Tem pessoas que, por questões de timidez ou até de desconhecimento, e às vezes a pessoa fala, mas eu vou me expor num grupo de pessoas grande, então às vezes a pessoa se sente constrangida. Então, a individual pode ser um primeiro momento importante. Eu já tive pessoas que não conheciam nenhuma das duas, mas por via das dúvidas eu vou na individual primeiro. E aí, quando ela foi conhecendo e viu a individual, foi trabalhando algumas questões no individual, aí ela se sentiu à vontade de ir para o trabalho em grupo. Então, as duas formas são formas diferentes, igualmente importantes, e a gente vai trabalhar e aprender a lidar com a constelação. Na constelação individual, a gente pode fazer de diversas formas. Tem bonecos, tem papéis, tem uma forma direta, sem boneco, sem papel, sem nada, que é simplesmente olhar e a pessoa abstrair alguém que precisa de uma questão a ser trabalhada, com pai, com mãe, com ex-esposa, enfim, sem nada, simplesmente com representação ou representação das pessoas no chão, enfim, qualquer coisa. Almofadas, pedras, enfim, a gente pode trabalhar de inúmeras formas na constelação individual. Muito bem. Esse é o panorama geral do nosso curso, que hoje nós pudemos falar um pouquinho, vocês já viram um pouquinho num pequeno vídeo que a gente já fez, aqui foi um pouquinho mais, vocês conheceram um pouquinho mais cada um, mas tem mais uma coisa importante falar, que nós vamos estar fazendo tudo isso, vocês vão estar aprendendo com cada um dos professores a parte teórica e também a parte prática, porque esse é um curso presencial, ele vai ser remoto nesse início em função da pandemia, mas praticamente 90% vai ser presencial. Assim a gente espera, né, que muito em breve, até o começo do ano, a gente já consiga, em janeiro, a gente já consiga que esse curso seja presencial. Nós vamos ter, no final, nós vamos ter 3 módulos integrativos. Então, tudo aquilo que foi aprendido separadamente e vocês foram assimilando, nós vamos ter um momento onde os alunos, onde vocês vão poder também praticar, fazer exercícios, fazer uma prática com tudo o que foi aprendido. 3 módulos nós vamos destinar para essa integração desse conhecimento teórico prático. Certo? Então, é isso que nós temos por agora para apresentar para vocês. Eu estou numa missão muito difícil, mas, por outro lado, que me dá muita satisfação, que é ser o coordenador, fazer interface entre a faculdade, Porto das Moções, eu, o IPEC, os professores, os alunos, mas é uma tarefa bastante trabalhosa. A gente está aqui desde o final do ano passado, trabalhando, se reunindo para a gente construir, fazer algo de muita qualidade para oferecer para vocês. Então, eu agradeço muito a atenção, agradeço muito, espero que vocês possam aproveitar esse banquete de conhecimento de professores maravilhosos que estão aqui. Então, um grande abraço para vocês e esperamos vocês em outubro, dia 23, estaremos iniciando. Ok? Então, um abraço de todos nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente encerrar? Eu abro a palavra agora para os docentes todos, meus queridos. Eu estou tão encantada com todos, assim, com tudo que foi colocado aqui, eu quero estar em todos os módulos. Muito bom. Encantada, né? Encantada com a contribuição de cada um, com o conhecimento, com a experiência, com a energia, né? Até meu cachorrinho aqui gritou de felicidade. Está empolgado. Está empolgado. Então, é isso, assim, de gratidão, de pertencer a esse grupo e ver todo o empenho em construir esse curso, né? Essa proposta, com toda essa questão metodológica, científica, que as constelações estão precisando. Eu acho que isso, assim, ficou muito forte no que foi colocado aqui. Só gratidão por isso, por esse momento. Alguém mais? Não? Ok. Então, nós vamos encerrar. Um grande abraço a todos e até outubro. Nós vamos estar falando mais algumas coisas aí para vocês.
aguardem algumas outras conversas, talvez um ou outro professor, ou nós todos novamente, mas numa outra proposta diferente para nos comunicarmos com vocês. E até outubro. Um grande abraço a todos. Até breve. Até breve. Tchau.